minha gente, aquele abraço a todos vocês, é um prazer imenso estar em sua companhia mais uma vez aqui no canal Mistura Nordestina. Hoje iremos bater um papo com o nosso amigo Pedro Guedes, o homem que é multiuso. O homem já foi soldado do Exército, o homem é pizzaiolo, o homem é baterista, o homem já foi cabeleireiro, é, o homem já foi também modelo, né? Não, aí tu fresca. Aí tentou ser modelo, mas não deu certo, né? Pedro Guedes, se apresente. Seja bem-vindo aqui ao canal Mistura Nordestina. Como ele falou, meu nome é Pedro Guedes, eu sou professor de bateria na Secretaria de Cultura de Biapina e também sou proprietário da Os Pizzaria. Dizem que é a melhor pizza da cidade. Aí você não trouxe nenhum pedaço para nós, viu? Tá fechado porque eu tive que vir, né? Se soubesse, não tinha nem convidado hoje, tinha convidado amanhã, né? Mas, brincadeiras à parte, Pedro, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, aqui do canal Mistura Nordestina. A gente vai bater esse papo aqui descontraído, porque não é uma entrevista, aqui eu considero mais um bate-papo, né? Que a gente tem aqui com os nossos convidados, né? Tem aqui a nossa canequinha com água, né? Lembrando, pessoal, é água, né? Então, hoje tem, né? Hoje tem água, né? Então a gente pode ficar tranquilo. A água pode secar que hoje tem água. O Luanzinho comprou hoje meia garrafinha de água. Pedro, mas me diga uma coisa, essa história aí de que veio esse multiuso é verdade, rapaz? Você começou com o quê? Por exemplo, você começou como. Você chegou a servir o exército, é verdade? Eu passei 4 anos e meio no Exército, no 23BC, né? Só que eu também servi, também servi na Vila dos Oficiais, que na época eu fazia os móveis projetados da residência dos oficiais. Eu queria ir para a banda, não deixaram. Mesmo eu tendo passado no concurso, não deixaram eu ir para a banda. Então eu pedi baixa e fui para o Dorival Dantas. Então, nesse caso, no exército, você não queria participar daquela linha, famosa linha de frente, não. Você queria participar mais ali, por exemplo, da banda, Mas desses bastidores, né? sim, mas participei sim da linha de frente no Complexo da Maré em 2015. Mas o que eu queria mesmo era a banda de música, porque eu sempre gostei de tocar. Eu fiz o concurso interno, mas passei, mas fiquei na fila de espera. Só que o major lá não deixou eu entrar. Falou, não, eu tô infante, preciso, vai entrar não. Aí depois eu vou pedir baixo. Ninguém da minha família acreditou que eu ia pedir baixo. Pedi baixo. Com 8 meses, eu entrei no Dorival Dantas. Foi minha primeira banda que eu entrei. Grande poeta, Dorival Dantas. Passei um tempo no Dorival, saí e fui pro Vicente Neri. Depois que eu saí do Vicente Neri, eu trabalhei em bandas de baile, só em Fortaleza mesmo. Bela Vox, Ludmilla Amaral, Gustavo Serpa, várias bandas. A gente vai falar nas bandas daqui a pouco, vamos voltar aqui lá pro exército. Você passou 4 anos. Aí, durante esse período, como você falou, você queria participar da banda. Sim. Acabou não dando certo. Nesse período, você ficou exatamente só na linha de frente? Ou quais setores que você atuou no exército durante esse período? Eu trabalhava na Vila dos Oficiais, trabalhei na Vila dos Oficiais como carpinteiro, que eles chamam lá carpinteiro, mas eu fazia os móveis projetados lá. Inclusive, muitas amizades eu fiz na, na minha passada pelo Exército, né? Tanto de oficiais como de praças, pares, né? Passei muito tempo na carpintaria. No último ano que eu passei, eu fui para o almoxarifado porque eu queria dar mais uma respirada. Aí voltei para o 23BC, mas eu fiquei um tempo também no hospital, que a Vila dos Oficiais era próximo ali, que é o HGF, lá na aldeota. Como vocês podem ver, o homem tem muitas funções, viu? Está começando a descobrir agora. Descobriu mais duas, né? Que é carpinteiro e também trabalhou no hospital, né? Aí você falou, foi dado baixa do carro. Você não é nem mais Não, reservista, foi dado baixa total. eu pedi Ou você baixa, está na reserva? hoje eu sou da reserva. Reserva, né? Então, se precisar, Quero não. tem alguma obrigatoriedade? Tem não, né? Somente os 10 primeiros meses de serviço obrigatório. Os 10 Tá. primeiros meses, sim. Depois, não. Esse afastamento está com quanto tempo já? Eu pedi baixa em 2015, só que o meu comandante falou que não ia me dar baixa no 2015. Aí ele me deu baixa em 2016, eu saí em 2016.
2016. Então já vamos com 9 anos, né? Sim. E aí a banda, como foi surgir? Agora sim, vamos para as bandas. Como foi surgir essa oportunidade? Você disse que quando saiu de lá não deu certo na banda do Exército, mas foi diretamente para a banda Não foi diretamente logo. Como foi que aconteceu esse chegar a participar da banda aí do maestro, né? Do Mais, poeta, né? Não mais, mas poeta Dorival Dantas. Como é que foi? mais uma função minha, mais uma função. Mais duas. Mais Eu duas? saí do exército e eu fiz a entrevista no Dorival, só que eu não passei na primeira entrevista, porque o show, que foi um cara que me ajudou muito, me ensinou muitas coisas, que era hold das coleguinhas, Simone e Simaria. Ele saiu da Simone e Simaria e foi pro Dorival na minha vaga. E logo, eu não podia ficar parado, né? Porque eu tinha uma filha de 2 meses, aí eu trabalhei como vendedor de plano da Oi. Mais uma. Vai E, anotando aí, viu? Mais uma. e depois, nunca fui muito bom de lábia de venda, nunca. Horrível. Aí surgiu uma oportunidade para eu trabalhar na padaria, mais uma. Aí eu trabalhei, Mais uma. passei 6 meses nessa padaria, foi quando o Ian, que foi um cara também que me ajudou muito assim, na estrada, o Ian saiu do Dorival e eu entrei na vaga do Ian. Aí eu passei um tempo, acho que 6 meses no Dorival. Lá é muito frenético o Dorival. Tipo, eu chegava num dia, eu viajava no mesmo dia à noite, às vezes só ia em casa, trocava as roupas da mala e já voltava para dentro do ônibus. Era muito frenético. Porque ele faz muito show na Bahia. Então sempre era muito show, muito para É um longe. calendário muito extensivo, né? Na época a gente fazia 23 shows por mês. Muita coisa. 23 shows por mês. Aí depois do Dorival, Vicente Eu fui Neves. pro Vicente Neri. Passei um tempo no Vicente Neri, 8 meses. 8 meses no Vicente. Viajava muito também. Viajava muito. E Mas quando você entrou, só lhe cortando aqui rapidinho, quando você entrou pro Vicente, ele já estava em carreira solo ou já ele ainda, estava porque ele iniciou na Cheiro de Menina, cheio de né? menino. Ele já era carreira Já era solo, já. carreira solo, Já né? era carreira solo. Muita galera fala muita coisa do Vicente, mas ele tem melocão, mas um coração gigante. Coração gigante. O Wilton, o irmão dele também, um cara muito gente boa. Gosto demais. Só que aí eu quis ir para outros lados, né? Eu quis aprender mais algumas coisas sobre produção, sobre a parte mais ali de menos força, né? Foi quando eu fui para as bandas de baile de Fortaleza que eu trabalhei com um cara chamado Douglas Salvador. Hoje ele é produtor do filho do Bob Marley, do Julian. Inclusive ele falou comigo hoje. Falou comigo hoje, tá doido pra vir dar um curso aqui de produção na cidade. Douglas Salvador, o nome dele. E ele falou, não, guys, vem pra cá, vou te ensinar várias coisas. E o cara praticamente foi um cara que me ensinou tudo que eu sei hoje na música, na questão de backstage, de palco, de produção, foi ele que me ensinou. Quando você entrou nas bandas, só para deixar bem claro, você entrou como baterista, né? Não, como Não? hold, como hold. Hold é o cara ali que monta, passa os sons, afina ali e entrega pro músico. Pronto. Na época, quem era o baterista do Dorival era o Diego Medeiros, tá com o Tarcísio do Acordeon hoje. E no Vicente era o Carlinhos, que já tinha sido batera do Dorival e era o cantor da Rede de Balanço, o Carlos Rigno. E ele tava tocando batera no Vicente, aí ele falou, não, bora pra lá e tal. Aí eu fui pro Vicente, depois eu dei uma saída para ir para as bandas de baile. Então, o que motivou você a sair das bandas foi exatamente essa rotina pesada, né? Sim, sim, Que, que eles têm, né? Tem músicos aí, tem artistas, tem bandas que chegam a fazer mais de 30 shows sim, em um mês, né? Realmente é uma vida muito corrida, né? corrida demais. Já nas bandas de baile já é uma coisa mais tranquila, né? Além de ser mais tranquilo, o cachê é muito maior. Tipo, tem banda que, tem banda de forró hoje consagrada que paga R$ 300 pro hold, por show. Que não é um dinheiro ruim, mas tem banda de baile que paga 800, 700, 600.
Hoje o Padre Fábio de Mello paga R$ 1.000, se eu não me engano. O Padre Fábio de Mello toca legal também, tá com uns 10 shows no mês. Mas aí o que fez você também não continuar nas bandas de baile? Porque é como se a gente. A estrada é assim. Às vezes a gente tá de saco cheio, saturado, a gente fala, vou sair. Quando a gente passa um tempo fora, a gente fala assim, vou voltar. Aí a gente acaba voltando. Só que eu passei muito tempo também numa dupla de safoneiro, que era o Iago e Alan. Foi quando rolou a pandemia que eles foram pro Forró do Bom. Rolou a pandemia, a gente continuou fazendo shows clandestinos, né? Trabalhando o nome da banda. E depois disso, eu fui para Gil Mendes. Passei um tempo na Gil. Da Gil, eu, eu falei, não, vou parar, não quero mais banda. Só que aí o Amedício Júnior, o esposo da Beth Nascimento, que era do Mastruz, me ligou, e tu tá fazendo o quê, cara? Falei, macho, tô parado. Aí ele, bora fazer o São João com a gente, logo depois da pandemia. Aí eu fiz o São João com eles. É, Quando acabou o São João, eu continuei fazendo show com eles. Aí o Léo Batera, marido da Laninha, me ligou. Aí falou, cara, aqui eu te dou garantia. Aí eu falei, opa, na garantia eu vou. Aí ele me pagava uma garantia e passando da garantia mais shows. Que a gente costuma dizer que essas bandas assim de porte pequeno, do tamanho da Laninha, né? A Laninha é a sombra. Quem tá na Laninha tá em casa, tá com Deus, abraçado assim com Jesus. No caso aí, não houve, ou chega a ter alguma identidade, ou essa não criação de identidade foi um dos motivos de da não permanência. Não só além da questão da rotina, que é muito longa, rotina muito pesada, mas também era necessário também criar uma identidade, né? E essa identidade ela foi criada com alguma ou com alguém desses grupos musicais que você participou. Eu sou roqueiro, né? Eu gosto de rock. Nunca vou chegar na minha casa e beleza que não tem mais, não existe mais CD, né? Mas eu nunca vou chegar na minha casa e botar um CD de um forró pra tocar. Eu sempre escuto, sempre gostei de rock, mas aqui no Ceará não rola rock. Então eu fui para as bandas de forró porque no meio da música a gente não vai somente pela música, porque música não é esse glamour todo. Então a gente vai pelas amizades também, pelos conhecimentos, a gente vai toca num local e conhece uma pessoa de uma banda maior que vê o seu trabalho e fala assim, cara, vem pra cá. Isso é massa. E um roqueiro que trabalhou só com forró, você também trabalhou com rock, né? Eu trabalhei com CG3, que é uma banda cristã, que é uma banda cristã de São Paulo, eu fiz shows com eles, mas eu não era da banda. Eu fiz um show com eles, que foi até pela igreja de onde eu era, lá, a Igreja Batista Central. E eu sempre fui fã do Oficina G3 desde meus 12 anos de idade. Sempre fui fã deles. Eu falei, cara, eu falei pro Carlinhos, que era o operador de som da igreja, eu falei, Carlinhos, cara, deixa eu ir, cara, pelo menos para carregar os instrumentos dos caras. E eu já era road assim de estrada há muito tempo. Eu falei, cara, deixa eu ir, por favor, só pra eu carregar os instrumentos dos caras, porque eu sou fã deles e tal. Eu, tipo, tenho todos os. Eu tenho um vinil da Oficina G3. Aí, macho, vai. O Oficina G3 tocando e eu chorando. É uma emoção, né? Sim, Sem demais. dúvida. Desde criança, conheceu Desde- quanto tempo depois, assim, pessoalmente, essa participação? A partir do Eu, momento que você começou a ser fã, com quanto tempo depois você teve esse prazer de participar? Tem 17 ideia? anos. 17 anos. 17 anos. 17 anos depois, 17 né, anos. tem o prazer de participar com eles, pelo menos por uma vez, né? Sim, sim. Mas foi bacana demais. Muito bem. Mas de formação musical você é baterista, né? Ou não? Ou Bateria. você toca todos os instrumentos que for Não, eu preciso? toco bateria, toco violão, mas o meu instrumento é bateria, né? Toco gaita. Trombone de vara foi o meu primeiro instrumento. Trombone de vara. Mas eu era muito pequeno, eu não conseguia fazer o último dó, porque o braço era pequeno. Mas eu sempre gostei de bateria, sempre gostei de bateria. Eu ia para a igreja da minha avó, que foi a igreja que eu nasci, que era a Assembleia de Deus, né? Eu ia para lá e quem era o baterista na época era o Eliabo. Eu nem sei se esse cara ainda é evangélico, nem sei. Você nem está vivo ainda. Mas ele tocava bateria e eu ficava ali do lado dele olhando. Foi quando a minha mãe casou. Eu, com 9 anos de idade, minha mãe casou com outro homem.
que hoje é meu padrasto, e foi morar numa casa onde o filho da dona da casa tinha uma banda de rock. Tinha uma banda de rock. Aí eu fui lá, falei assim, cara, deixa eu com 9 anos de idade, eu falei, deixa eu tocar bateria aí. Aí a primeira vez que eu sentei, eu toquei na bateria. Qual o nome do cantor que você falou agora? Eliab? Era o baterista, era o Eliab, mas era de Fortaleza. Produção, pesquisa aí, produção, se ele ainda é vivo, por gentileza, para a gente passar com essa informação. Então tá aí, estamos conversando com o Pedro Guedes, falando aqui primeiramente desse lado musical dele, né? Tem mais ainda funções que ele exerceu e está exercendo atualmente. Pedro, que eu conheci há algum tempo, lá na emissora que eu trabalhava, na Rádio Compasso, ele foi lá apresentar um projeto, né? Um projeto para as pessoas com aspecto autista, né? Sim. Por sinal, um projeto muito bonito, que infelizmente a gente fala dessa forma, não foi abraçado, né, Pedro? Mas eu vou deixar que você nos conte como surgiu essa ideia, né, desse trabalho com os autistas, né? Era exatamente na questão do corte de cabelo, né? Sim. Queria que você nos falasse como é que foi, inclusive, como eu falei, né? A gente apresentou lá na Rádio Compasso FM, mas infelizmente esses bons projetos, muitos, né, não abraçam, que foi o que aconteceu. Mas conte você, Pedro, como é que foi essa ideia e o decorrer e também, Eu, infelizmente, essa decepção, né? eu comecei na barbearia por uma brincadeira de um amigo meu que é sanfoneiro, o Raul. Tem que ter um músico no meio. Raul é uma dupla Raul e Ari. Muito boa lá do Eusébio. A banda é muito boa, muito boa. E o Raul, ele é barbeiro, ele olhou pra mim e falou assim, ei, cara, tu tem cara de barbeiro, porque a barbona, cheia de tatuagem, né? Aí eu, sai fora, não gosto nem de pegar em cabelo. Só que aí rolou uma oportunidade de eu fazer o curso, eu não tinha nem o dinheiro para fazer o curso era muito caro. E eu, cara, eu vou estudar no YouTube e vou aprender. Os tutoriais do YouTube. Só que aí eu mexendo no Instagram e o algoritmo me mandou curso de barbeiro, R$ 32. Eu tinha 33 na conta. Aí o curso era para tipo, ser, tipo assim, 3 meses de curso. Eu fiz em 15 dias. Eu assisti aula de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Aí comecei a cortar e eu trabalhava na Laninha Show e cortava cabelo, só que eu cortava de graça. É da galera da banda mesmo também, ou não? Ah, muita gente da banda cortei o cabelo. Todo mundo, eu acho. Cortei o cabelo do Léo, marido da Laninha. Cortei o cabelo de todo mundo da banda. Todo mundo. Já saí daqui, depois que eu vim morar aqui, pra São Benedito, pra cortar o cabelo deles lá em São Benedito. Eles foram fazer show e precisavam cortar o cabelo. E eu saí daqui pra ir lá cortar o cabelo deles. Depois que eu vim morar aqui, que já tinha saído da banda. Aí eu tava fazendo um show, terminou o show, fui pra casa. E tinha sido um final de semana muito corrido, assim, quinta, sexta e sábado e domingo pra chegar em casa, que ela não tocava muito no domingo na época. E chegou um autista e eu nem sabia o que era autismo. Não sabia o que era autismo. Aí foi muito difícil pra mim cortar o cabelo dele. Só que quando eu cortei, eu olhei e falei assim, cara, ficou legal não, ó. Acho que isso aqui não é pra mim não. Vou fechar. No outro dia eu não fui nem mais trabalhar na barbearia. No outro dia eu já fui fazer um telhado com o pai de uma namorada minha na época. Eu falei, não, vou mais não. Eu vou conseguir amanhã fazer esse telhado aí lá no restaurante. Vou mais não. E eu tenho um amigo chamado Ricardo Cruz, que é guitarrista, gosta de jazz. Blues, na verdade. Aí ele, uns 4 dias ele também é barbeiro. Ele falou, ei, cara, por que tu não tá mais postando nada? Aí, macho, aconteceu isso e isso. Eu expliquei a situação pra ele. Aí ele falou assim, o Bruto, feito a pé, pai dele daqueles militarzão antigão. Ele, irmão, vou te mandar um áudio aqui de 2 minutos, mas assim, leva pro coração não. Aí, beleza. Aí ele, mano, tu é muito fraco. Primeira frase assim do áudio, tu é muito fraco. Tu chega pra cortar o cabelo de um autista e tu acha que não ficou bom e já quer desistir. Tu é muito fraco, mas você viu de nada, tá aí pro exército. Aí eu reabri a barbearia no outro dia e falei assim,
Teve uma noite que eu sentei e falei assim, Deus, se o Senhor quer que eu vá para esse caminho aí, me dá uma luz. Aí começou a aparecer vídeo de barbeiro cortando cabelo de autista. Vários, vários, vários. Vários barbeiros cortando cabelo de autista. E eu gostei de um cara chamado Malas, que inclusive no ano passado eu fiz uma live com ele no dia do autismo. Ele é o maior barbeiro do país, dessa questão do autismo, e ele também é autista. E foi muito bacana. Eu conheci ele através dessa questão de autismo e tal, de autismo na barbearia. E eu falei, mas é isso que eu quero. Eu vou trabalhar só com crianças com autismo. E comecei a estudar muito, muito mesmo. Estudar assim, passar 4 dias, 5 dias sem dormir, só estudando sobre o que é autismo e barbearia e técnica para não machucar a criança, técnica para conseguir cortar o cabelo da criança. Estudava muito assim, estudei muito. Até um dia que um amigo meu que é subtenente da PM, o Alessandro, ele chegou para mim e falou assim: "Eu vou te botar num grupo aí de empresário." Aí eu, beleza. Aí o primeiro anúncio do grupo do WhatsApp, dos empresários, vendo Rolex, 60 mil reais. Aí eu falei, não, tá errado. O que é que eu tô fazendo aqui, cara? Aí eu falei nada, né? Aí segundo, vendo Porsche, aí eu, essa lição é doida, mano. Aí depois o mesmo cara do Rolex falou assim, ei galera, não falou galera, né? Falou, ei pessoal, tô vendendo aqui uma casa no Alphaville por 10 juros. Eu falei, esse bicho é doido, mano. Eu tô fazendo o que aqui, mano, nesse grupo? Aí eu não falei nada, né? Tava morrendo de vergonha, ia falar o quê? Tô vendendo um Cássio, R$ 30. Vou fazer o fala cheio. Nem 30, eu comprei lá na loja de 20. Aí eu fiquei calado na minha, aí foi o Alessandro falou lá assim pra mim, ei, mano, manda lá. E a minha logo nem era voltada pro autismo ainda, era uma caveira de barba. Tinha nada a ver com criança com autismo ainda, minha logo. Aí eu fui, falei, macho, eu vou falar o que nesse grupo aí? Ele, não, fala lá, vai ser bacana. Aí eu falei. Aí com 2 minutos, meu telefone toca. Era uma chamada. Aí o cara falou, não, eu sou o Vitor, acho que é, não, só lembro o nome, Vitor. Sou o Vitor, sou diretor de imagens da TV Cidade. Queria te chamar para fazer uma entrevista. Meu pai está no grupo que você está e você falou sobre o autismo lá e meu pai gostou, ele quer que eu faça uma entrevista com você. Você topa? Aí eu, dá, né? Me dá teu WhatsApp, me deu o Instagram aí. Aí eu falei, eu pensei, né, que se ele me desse o Instagram, eu ia lá, se tivesse um vídeo, eu ia tentar ver se a voz era a mesma. Aí era a mesma voz. Era a mesma voz do cara, assim. Aí eu falei, pô, pelo menos não trote, né? Aí eu passei no balanço geral 3 vezes. 3 vezes. E tudo correu bem assim, foi muito bacana. Lá em Fortaleza é muito grande, né? O âmbito, assim, a cidade é muito grande, tem muitas crianças com autismo. Já, já atendi, depois de morar aqui, já atendi de famílias que vieram de Recife para eu cortar o cabelo. Só para eu cortar o cabelo da criança. A mãe do menino falou assim, ó, eu sei que tu não vai cortar, mas eu queria pelo menos tentar. Aí eu fui lá e cortei. Mas e passei também no Miséria e Queima. Eu gosto muito do mercado assim, voltado para criança. Hoje eu não preciso mais cortar cabelo, né? Eu trabalho na Vale Fit, sou professor de Jiu-Jitsu Kids lá, e também trabalho na manutenção. E tem a pizzaria. Hoje eu não preciso mais trabalhar cortando cabelo. Aí se aparecer uma criança que a mãe está desesperada para cortar o cabelo, a criança autista, eu vou lá e Aí, corto. para concluir essa parte aí, aqui, infelizmente, o projeto que você lançou acabou não sendo abraçado, né? Eu pensei que seria abraçado, porque foi na mesma época que o Naê chegou ali onde era o antigo Naê, né? Sim, sim, sim. Na avenida e tal. Eu pensei que seria abraçado assim, mais pela questão da minha barbearia ser perto e tal. Mas acho que Deus sabe todas as coisas, né? Hum,
se não deu certo é porque Não aconteceu, né? tinha que acontecer outras coisas. Mas se por um acaso alguém está assistindo esse momento, esse vídeo, e tiver uma criança, ou até mesmo um adulto, enfim, com aspecto autista em casa e precisar do seu CVC, você faria? Faço de graça. Faço de graça. Eu não acho que não cobraria não de uma família atípica. Eu tenho grupos de WhatsApp de barbeiros do Nordeste e barbeiros do Ceará. Todos falam assim, eu não corto cabelo de criança, eu não corto cabelo de autista. E esses dias eu entrei numa discussãozinha leve e falei, cara, se aparecer pra mim, eu corto de graça. Corta de graça, porque não vai me deixar rico, nem vai me deixar pobre. A cidade, se fosse em Fortaleza, eu não faria. Porque lá a gente tem como cobrar o valor de um corte de cidade grande, de um corte humanizado, porque eu corto o cabelo da criança, a criança brincando, né? Mas aqui é outra realidade, são outras histórias, são outras vivências. Aqui eu não cobraria, como já aconteceu várias vezes de cortar cabelo de autista e não cobrar aqui. Bom, pessoal, estamos conversando com o Pedro Guedes, como você viu aí, multiuso, várias funções. E agora nós vamos falar, né? Entra aqui nessa reta final aqui da nossa entrevista, do nosso bate-papo aqui no Mistura Nordestina, da Os Pizzaria. Os Pizzaria aqui em Biapina, sem sombra de dúvidas, meu amigo, uma das melhores pizzas da cidade. Por que não dizer a melhor? Eu estou do lado dele não, viu, pessoal? Porque quem experimentou sabe muito bem o que é que eu estou dizendo. Feito com capricho, meu amigo. Feito com amor. Tudo que é feito com amor é bem feito. Mas a ideia, você já trabalhou em algum momento da sua vida longa, de tantas funções, nesse ramo da culinária, de pizza, outro ramo culinário, ou você começou na pizza agora, incentivado por alguém? Como é que começou agora o ramo da pizza agora, Pedro Guedes? O homem que já foi do exército, o homem que já foi cabeleireiro, o homem que já foi o que mais trabalhou em padaria, enfim, são várias funções que vocês vão ver aí. Como é que começou aí a pizzaria, a pizza? Mais uma vez a música, mais uma vez a música. Eu tinha uma oficina de instrumentos musicais em Fortaleza, né? E eu trabalhava com uma marca do Japão que tem uma sede aqui no Brasil, que é a Pro, né? Eu trabalhava com eles e então, eu trabalhava também, antes da pandemia, em 2019, eu trabalhava numa loja de instrumentos musicais, que é a maior loja de instrumentos musicais do país, teleeletrônica. O que você não encontrar na teleeletrônica não tem em nenhum outro canto. Lá tem tudo, se você quiser. Questão de música, de som, tem tudo. Trabalhava lá e na pandemia eu fui trabalhar de segurança no condomínio, cara. Fui trabalhar de segurança no condomínio e tinha essa oficina de instrumentos musicais. Até que eu comprei uma casa em Taitinga e estava muito distante para eu ir, porque eu ia de bike para o condomínio. Eu morava no Eusébio e ia para Unifor de bike, 25 quilômetros todo dia. De ida e 25 de volta. Aí eu falei, não, daqui de Taitinga não tem condição não, acho que eu não volto lá não, de bike. Aí eu cheguei para a mãe das minhas filhas na época e falei, eu vou montar uma pizzaria. A gente montou uma pizzaria extremamente nordestina. Bom que só, o nome da pizzaria. E era uma fatia de pizza com um chapeuzinho do Luiz Gonzaga e tal. Era bacana. Aí o gerente dessa loja me liga e fala assim, um cara vai falar contigo aí. Vai levar a bateria para tu dar uma reforma aí. Tranquilo. E no dia eu tinha pedido, eu tinha saído da empresa de segurança, tinha pego a grana e tinha comprado um forninho para montar a pizzaria. Nem tinha montado a pizzaria ainda. Só que no dia eu recebi um forno e coloquei, tipo assim, na área da casa. Aí chegou esse cara, fala comigo, o dono da bateria, fala assim, pô, quero ajeitar minha bateria e tal. Aí eu falei, não, irmão, tu mora onde? Ele mora no Maracanã. Eu falei, ele não vai vir, mano. Peça falei só pra mim, né? Ele não vai vir. Aí eu botei o preço lá em cima. Acha R$ 1.000 aí, mano. Ele me manteve o Pix e a localização.
Aí eu falei, eu vou mandar, mas ele não vai vir. Eu mandei o Pix, aí eu falei assim, Pix, 50% do valor. E mandei a localização, aí ele mandou R$ 1.000. E foi, deixar a bateria. Aí quando ele chegou, a gente começou a conversar e tal. E ele olhou pra si, pro forno e falou, Ih, esse forno aí é bom, mano. Aí eu, comprei hoje. Aí ele, legal, vai fazer pizza? Eu vou fazer a pizzariazinha aí. Aí, pô, vai ficar rico. E toda a gente conversava sobre bateria e ele falava de pizzaria, pô. Eu falei, mas e tu? Aí ele, mas eu sou dono da pizzaria. Aí eu, sério, mano? Sério? Vai aprender o curso, vai fazer o curso aonde? No YouTube. Vai aprender no YouTube. Aí, não, eu vou te ensinar. O cara me ensinou tudo. Tudo que eu sei hoje de pizza, além da vivência, né? Foi o Vanucci, que é Manuel Vanucci da Saboresco, a melhor pizza que eu já comi na minha vida. Aproveitar e agradecer a ele, viu, que ele ia fazer a pizza sem curso ainda do YouTube, viu? Vanucci foi um cara assim, do coração muito grande, assim, me ajudou muito, muito. Se eu chegar para ele e falar com ele agora, ele pode demorar meia hora para me responder, mas ele me responde. Qualquer horário, se eu falar com ele, ele me responde. É um cara assim, que tira minhas dúvidas, que toda hora que eu preciso eu chego lá e falo com ele, ele me auxilia. Coração gigante. Coração gigante mesmo, assim. A melhor pizza que eu já comi na minha vida foi a da Saboresco. Mas você já começou a produzir lá mesmo? Ou Comecei a produzir lá, mas não deu certo a pizzaria. Eu divorciei, aí conheci minha atual esposa aqui na cidade, num show da banda que eu trabalhava. A gente veio fazer um show, eu conheci ela, uns 5 dias depois a gente ficou, e uns 15 dias depois a gente se juntou. Aí estamos aí juntos até hoje. 2 anos e meio, acho. você trabalhou com quantos sabores de pizza? Ixi, tem muito sabor. Acho que uns 16. Tem pizza doce pelo meio também? Pizza doce, pizza de camarão, pizza Romeu e Julieta. Tem muita coisa. Tem um lenço aí, não? Começando aqui já. A barbada. Tem Rapaz, muita pizza. Acho que a minha pizza, eu sempre falei que iria começar a pizzaria e seria uma pizza totalmente diferente de todas as que eu já comi aqui. Eu acho que eu já comi todas as pizzas aqui da cidade. A minha pizza ela não leva óleo, né? É azeite. Na massa não leva leite, não leva ovos. Quem tem intolerância a ovo pode comer a massa da minha pizza de boa. Eu não digo que a minha pizza é uma pizza zero lactose, porque tem o queijo, né? Mas a massa é zero lactose. A massa não tem leite, não. E nem tem ovo. E pra galera que, mas eu tenho óleo, não sei o que, não, minha é azeite. Pizza diferente. vamos deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? O Instagram aí para quem quiser acompanhar, né? Lá tem todos os contatos, né? Para fazer os pedidos também. Pena que o Luan convidou ele no dia que ele não está trabalhando, né? Que ele poderia já vir para cá, né? Com a pizza para nós saborear, mas eu ouvi falar que tem uma entrevista aí, vai vir uma pizza aí, né? A entrevista que a gente vai fazer, que depois a gente vai anunciar, né? Que vem vir uma pizza. Falar isso. Essa Produção pessoa, pesquisou o nome do cantor aí, tá vivo ainda? essa pessoa, essa Produção não pessoa, pesquisou ainda. essa pessoa que vai ter a entrevista que eu vou trazer a pizza, numa conversa assim de 5 minutos, ela comeu 6 pedaços. 6 pedaços aí de pizza aí. Eu não Pizza gigante. vou nem dizer quem foi, não. Vou deixar você É, descobrir. diga não, porque já está aí prometido que ela vai saborear de novo essa pizza, nós também. Vou né? ligar pra ela. É, Qual o sabor que você quer? que podemos dizer que é uma mulher, né? Então, quando a gente fala Eu nem que tinha dito que era mulher. Eu falei que era pra essa pessoa, né? ela falou para ela. Pra pessoa. Muito bem, pessoal. O nosso podcast aqui, Mistura Nordestina, ele é assim. A gente quer ouvir histórias, né? Das pessoas que passam por dificuldades, que conseguem vencer, que estão vencendo. E é assim, né? A gente sempre ouve histórias inspiradoras. Nosso amigo Pedro Guedes, como você pode acompanhar, em momento algum desistiu, né? Ele foi músico, foi padeiro, foi cabeleireiro, hoje é pizzaiolo, entre outras funções que foram citadas aqui. Pedro, mas para encerrar aqui, a pergunta que não quer calar. Hoje
o Pedro Guedes? Está satisfeito, está feliz, falta algo mais? Eu acho que a gente nunca está satisfeito, né? Eu acho que quando a gente está satisfeito ali com o que a gente tem, com o que a gente conseguiu, a gente se acomoda. E eu acho que é muito complicado isso. Se acomodar é deixar de viver, né? Eu acho que eu nunca vou estar satisfeito. Nunca. E esse é o recado também que você pode passar para os nossos amigos que estão acompanhando, né? Que estão começando agora, estão aí em busca, que estão na luta. Com certeza. O cara não pode se acomodar tô bem, vou ficar aqui, tá de boa. Não, uma hora vai dar errado. Fazer que nem o seu amigo. Não pode ser fraco. Uma hora dá errado e a gente tem que ter várias outras. Uma coisa que eu aprendi com o Douglas Salvador, que é o produtor do Julian Marley, né? A gente estava vindo do Teatro São Luís, a pé do centro de Fortaleza para ali para o bairro de Fátima, a gente estava vindo a pé. O Uber estava muito caro na época e ele falou assim, Guedes, a gente tem que abrir várias torneiras, várias. Embora uma esteja pingando 2 pingos ali, outra esteja pingando um, e a outra esteja pingando mais, mas a gente tem que abrir várias, porque aí, se uma parar de funcionar, tem a outra. E eu sempre falei, pô, cara, isso é verdade, ó. Isso é verdade. E, pô, o cara é um cara que, ao meu ver, o melhor técnico, o melhor produtor. Trabalhei com pessoas muito boas. Betinho, Leonel, né, que hoje era do Avnevini e hoje tem a empresa dele de produção. Um cara assim fantástico na produção de eventos. Mas o Douglas Salvador para mim é o melhor, assim, cara. É um cara que só de você falar assim, não, ele é produtor do filho do Bob Marley. Para mim já é. E eu poder falar que um cara desse foi meu professor. O cara que me ensinou tudo que eu sei. Fora a vivência na estrada, né? Porque a estrada ensina muito também. Mas foi um cara que falou assim, não, quer falar uma coisa, não grita no palco não, vai lá na outra pessoa. Detalhes. É o cara dos detalhes, o Douglas é o cara dos detalhes. Pra mim, eu sempre levo essas coisas. Levo essas coisas. Hoje, Pedro, já estamos aqui encerrando, viu, pessoal? Mas eu queria que você só me repassasse aqui qual é a frase que você hoje repassa para os seus filhos. Para os meus filhos, para as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, né? A gente mora, tá distante, acho que uns 5 meses. Eu tô com 5 meses sem ver minhas filhas. A frase que eu sempre digo para elas é qualquer coisa, seja mais simples que seja, Olhando ali, no olho delas ali. coisas mais simples que elas me mostram, papai, isso assim e tal. Eu sempre demonstro que eu tenho orgulho delas, ó. Não gosto de não, que eu choro. Eu sempre falo, papai, tenho muito orgulho de vocês duas. Muito orgulho e tal. É isso que eu. Então tá aí, amigos. Conversamos com o Pedro Guedes. Ele vai agora se despedir, né, fazer aqui os seus agradecimentos finais. Obrigado, Pedro, por ter aceitado nosso convite para participar aqui do nosso bate-papo aqui, no nosso podcast Mistura Nordestina. Obrigado. Valeu, obrigado. Galera, como ele falou, a nossa pizzaria era aqui no centro. A gente se mudou para o Paraty, mas nós somos delivery. Precisou, os pizzaria 101. Não lembro. Vamos Mas deixar a vamos descrição deixar aqui o no vídeo. vídeo aí. Tô nervoso. E por que os? Porque eu sou professor de jiu-jitsu. Kids, bote seu filho no jiu-jitsu. Muito bem, quero aqui agradecer a cada um de vocês, agradecer aqui a nossa equipe, o nosso amigo Paulo Júnior, mais conhecido por Paulão, nosso companheiro de trabalho aí da equipe da Secretaria de Cultura, Andresa Marques, que faz parte aqui da edição, nosso câmera, editor, e às vezes traz água, Luan Divulgações, né? Brincadeiras à parte, pessoal, nossa equipe é essa, estamos começando aqui aos poucos e contamos com o seu like, com o seu compartilhamento, você ativando lá o sininho para receber as notificações, você se inscrevendo, você vai estar fortalecendo o nosso canal e a gente vai trazer mais histórias como a do Pedro, além também da gente trazer matérias externas, tá bom? Obrigado pela atenção
Muito obrigado a todos vocês mais uma vez. Fiquem com Deus, uma ótima semana e valeu, gente. Até a próxima. Valeu.